Nós vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos que nos acompanham. Walter, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, já chegaram a 13 o número de... Já chegou a 13 aqui o número de montadoras de automóveis no país que estão paralisadas total ou parcialmente, somando aí 29 fábricas paradas de um total de 58 em território nacional. Como é que você vê esses dados em meio à crise, não só sanitária, mas também a crise econômica que o Brasil passa hoje, Walter? Bom, Glauco, primeiro eu acho que é uma questão da gente parabenizar a iniciativa dos sindicatos e das empresas, né, de valorizar o processo de negociação coletiva e pensar na saúde dos trabalhadores no momento de pandemia como esse, né, e se colocar a vida humana antes dos lucros da produção, né, do mercado. Eu acho que é importante, acho que finalmente as montadoras chegaram a uma compreensão de que, né, não existe comprador de automóveis ou de ônibus e caminhões ou motocicletas mortos, né? Não existe economia, né, quando você tem um número de mortes que o Brasil está acompanhando. Então eu acho que é louvável essa iniciativa, né? Parabenizo os nossos sindicatos aí no Brasil que tomaram a iniciativa de procurar as empresas, né? No início da pandemia, no ano passado, foi difícil. Uma primeira tarefa dos sindicatos foi garantir os protocolos de saúde e segurança para os trabalhadores essenciais, mas também tentar afastar aqueles trabalhadores que não eram essenciais num primeiro momento para evitar o contato, né? A situação agora é muito pior do que no ano passado, né? Então, seria uma coisa normal. O que é o absurdo do Brasil, né, em relação a outros países no mundo é a inversão da realidade, né? O que deveria estar acontecendo? Uma coisa é quando os trabalhadores, os seus sindicatos, têm que negociar com as empresas medidas de proteção de saúde e segurança em relação a fatores que acontecem no ambiente de trabalho, né? Que é proteção coletiva e individual dos trabalhadores para que eles não adoeçam ou se acidentem no local de trabalho por conta das condições locais. Mas não é o caso, né? É um fator externo, é uma pandemia global, né? Então não estou falando de um problema que é global, não é nem nacional. Então isso deveria ser a primeira medida de contenção, de proteção da saúde coletiva dos trabalhadores, deveria ser central do governo federal e dos governos estaduais e das prefeituras, né? O Brasil virou a terra do salve-se quem puder, e felizmente existem sindicatos responsáveis, existem empresas responsáveis que tomaram a iniciativa de proteger os trabalhadores, né? Porque isso, na verdade, deveria ter sido ao contrário. O governo federal fazer um lockdown nacional, sobretudo nos níveis que está agora. O Brasil tem cerca de um quarto das infecções diárias e das mortes, né? Quase um terço na semana passada estava tendo. Então deveria ser um lockdown nacional, né? E aí as empresas e os sindicatos negociam como operacionalizar isso, né? Inclusive tem que ter formas de compensação da renda dos trabalhadores, etc. e tal. Então é uma inversão total de valores, mas felizmente os trabalhadores têm os seus sindicatos para zelar pela sua proteção da saúde e segurança. E o problema, né, Walter, tem as categorias que têm um sindicato mais forte, que conseguem negociar melhores condições, e também empregadores que são mais razoáveis, que conseguem, inclusive, também fazer esse tipo de negociação. Mas hoje o Brasil é dominado, por exemplo, pelo mercado informal, né? Então, são muitos trabalhadores que estão aí à míngua, né? Às vezes sem um salário, sem a proteção trabalhista, sem auxílio emergencial, que só vai começar a ser pago agora em valores bem reduzidos, bem menores do que os do ano passado. Então existe uma grande massa da população que continua aí sujeita a condições sanitárias muito ruins, tendo que se expor à possibilidade de contaminação, e isso acaba também, né, ao contrário daquela falsa dicotomia do presidente Jair Bolsonaro de contrapor ali vida
e economia, na verdade isso contamina todo o ambiente econômico também, né, Walter? Porque, inclusive, boa parte dessas montadoras, por exemplo, não conseguem definir o seu planejamento, já que não conseguem conceber como é que vai ser o Brasil aí no decorrer dessa pandemia e no pós-pandemia, né? Como que vai estar esse país. É isso aí, como eu falei, né? Morto não compra carro, morto não compra motocicleta, não compra caminhão nem ônibus, né? Se a economia realmente ela sofre essas consequências, é o efeito em cascata, né? Não vai ter mais consumo. E é importante a gente perceber o seguinte: as centrais sindicais vêm falando há muito tempo. O que o Brasil precisa era fazer um lockdown nacional de pelo menos 3 semanas. Os próprios infectologistas, né, têm falado nisso, né, os epidemiologistas têm falado que o Brasil precisaria pelo menos 3 semanas de lockdown federal, interromper tudo, um auxílio emergencial de pelo menos R$ 600 para poder compensar essas pessoas, sobretudo da economia informal, né, ouvi o Diese comentando aí, né, os trabalhadores da linha de frente, né, trabalhadores essenciais que perderam emprego também, perderam a vida, né, em proporções muito maiores do que os demais trabalhadores. É o que deveria acontecer. Essa dicotomia de economia versus vida, essa é uma idiotice, é uma sandice que fica se falando como se ele estivesse protegendo a economia, né? O Brasil é a pior gestão, notadamente, esse fim de semana, é a pior gestão da pandemia no mundo, reconhecidamente. Esse fim de semana, acho que o New York Times falou sobre isso, o Washington Post, o Guardian, todos eles dando destaque à situação de descontrole que acontece no Brasil, a extensão para as fronteiras, o Brasil se tornou uma ameaça para outros países, para países vizinhos, fechando fronteiras com o Brasil. E essa dicotomia aí com a economia, veja bem, a Nova Zelândia, o ano passado, ela fez vários lockdowns federais. Lógico que é um país muito menor, tem 5 milhões de habitantes, é uma ilha, né? Mas se zerou as mortes por várias vezes, né? E aí, o último lockdown, se eu não me engano, foi por conta de 2 casos de novos contágios. Dois. E fizeram um lockdown por causa de 2 novos contágios. Não é por outra medida que a Nova Zelândia foi um dos pouquíssimos países que em 2020 teve crescimento do PIB. Cresceu 2,2%, enquanto o Brasil caiu 4,51%. E agora, a Nova Zelândia ela vai aumentar o salário mínimo. A primeira-ministra, né, Jacinda Ardern, anunciou que vai aumentar o salário mínimo em 7,5% e vai aumentar os impostos sobre as mais altas faixas de renda em 39% o imposto sobre grandes fortunas, portanto. Então, essa é a fórmula, né? Se a gente quer recuperar a economia, nós precisamos, primeiro, preservar a vida, que são preservar consumidores, né? E, portanto, preservar as condições econômicas, distribuindo renda, porque tem muita gente lucrando com a pandemia, a desigualdade explodindo, como nós estamos assistindo. Então, mais uma vez eu diria, os sindicatos brasileiros estão de parabéns por ter tomado essa iniciativa, porque é a sua obrigação proteger a saúde e segurança, mas infelizmente a primeira iniciativa deveria ter sido do governo federal e dos governos estaduais e locais. E você citou, Walter, os editoriais, e o editorial do Guardian de hoje, inclusive, termina assim: a sua saída, a saída de Jair Bolsonaro, seria bem-vinda pelo bem do Brasil e do planeta. Quer dizer, já existe uma espécie de consenso, inclusive entre veículos. O Guardian é um veículo de esquerda, mas também entre veículos que não são de esquerda, como o Washington Post, por exemplo. Na mídia internacional existe um consenso em relação ao desastre sanitário conduzido pelo governo aqui no Brasil. Isso inibe não só os investimentos externos, como também os internos, porque não existe previsibilidade, e a recuperação do mercado interno, né, das demandas aqui do mercado consumidor, também é algo que fica no ar, porque a gente não sabe, com esse achatamento, com essa queda de rendimento e o elevado nível de desemprego, quando que o Brasil vai poder voltar a consumir para impulsionar a sua economia, Walter? Exatamente, Glauco, você falou tudo, né? Nós temos uma situação agora de total incerteza. O Brasil, inclusive, ele tem barreiras
de entrada nos outros países, né? E há um reconhecimento geral de que o Brasil se tornou uma ameaça, porque as variantes do vírus, né, as mutações, é muita coisa ainda que não se sabe, né? Não dá para se dizer que ela é mais letal, mais transmissível. Tem alguns estudos, tudo está se estudando agora, né? Mas com certeza ele adiciona uma complexidade maior, porque como uma situação totalmente fora de controle no Brasil, a possibilidade do Brasil se locomover brasileiros se locomoverem para outros países vai ficando cada vez mais dificultado e da mesma forma, ninguém vai querer investir num país onde há uma situação de descontrole, não há previsibilidade e um mercado interno totalmente deprimido em função do número de desempregados, de informalidade crescente, a desigualdade, né? O Brasil aumentando a fome, né? Eu também vi umas reportagens aí reportando quantas pessoas voltaram à situação de fome, né? Então, não existe você dizer que você manter o comércio aberto para que as pessoas vão comprar, se as pessoas não têm renda, é um absurdo, realmente não resolver nenhuma coisa nem outra, não é à toa que é a pior gestão da pandemia no mundo. Sem dúvida. Walter, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, um bom dia a todos. Bom dia. Nós conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.